Ela teve que ficar ali esperando por muito tempo. Finalmente a porta se abriu e Rodrigo saiu do restaurante acompanhado de várias pessoas. Ele imediatamente abriu a porta do carro e disse brevemente ao motorista para ir para casa. "E espere!" gritou a idosa, num último esforço. "Você de novo? Escute, vou ter que tomar alguma outra medida, como por exemplo, chamar a polícia." Rodrigo respondeu. Ele olhou para o motorista e disse: "Vamos embora." Mas, ao ver uma foto nas mãos da mulher, ele ficou paralisado. E então, saiu do carro e perguntou, completamente perplexo: "De onde você tirou essa foto?" Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era um dia chuvoso e as gotas caíam no asfalto naquela tarde. Ninguém prestou atenção na idosa que andava lentamente pelas ruas. A água escorria pelas suas bochechas enrugadas e pelas suas roupas gastas. Seu velho casaco tinha remendos de tecido aqui e ali. Suas botas antiquadas ameaçavam se desfazer a qualquer momento. Ela usava um lenço cinza muito modesto na cabeça e também tinha um pedaço de papel nas mãos. Parece ser esse lugar. Tem que ser, pelo menos o número é o mesmo. Finalmente cheguei. Ela deu um suspiro de alívio e parou em frente a um restaurante luxuoso e elegante. Pessoas chegavam lá em carros caros e entravam entusiasmadas. Você escolheu um péssimo lugar para pedir esmola, senhora. Um homem disse à idosa ao passar por ela. Mas ela pareceu não ter ouvido aquela frase desagradável e abriu a enorme porta de vidro. Ela parou por um momento olhando para as paredes decoradas de forma impressionante e os móveis muito elegantes. E então uma garota bonita que trabalhava no restaurante se aproximou dela. Por um momento ela sorriu gentilmente, mas logo fez uma cara de desgosto e disse: "Você deve ter pegado o endereço errado. Peço que saia do nosso restaurante agora mesmo ou chamarei o segurança." "Me escute, senhorita, não vou a lugar nenhum. Eu paguei minha mesa adiantado e tenho dinheiro de sobra." A idosa respondeu. Ela não conseguia entender por que não podia estar lá dentro. "Você está brincando comigo? Este restaurante é para pessoas decentes, não para pessoas como você. Saia agora." A garota insistiu. Foi algo que a idosa não esperava e ficou imóvel diante da atendente. "Por que está me tratando como uma mendiga? Está certo que minhas roupas estão bastante gastas, mas são limpas e não cheiram mal. Tenho o cabelo bem lavado e nunca pedi dinheiro a estranhos, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida." Ela pensou, mas seus pensamentos foram interrompidos pela voz aguda da garota. "Jorge, venha imediatamente." E então, um jovem vestido de uniforme abordou a atendente. "O que há de errado, Ângela? Algum problema?" "Sim, olha, essa senhora diz que tem uma reserva e não quer sair daqui." "Ela disse que já pagou a mesa," a garota explicou. "Deixe-me ver sua identificação, por favor." O segurança pediu à idosa. A idosa tirou do bolso um lenço cuidadosamente dobrado dentro do casaco e começou a desdobrá-lo aos poucos para tirar sua documentação. "Aqui está," ela disse, entregando sua carteira de identidade ao segurança. "Vejamos então. Você é a senhora Laura dos Santos e tem 80 anos. O homem disse surpreso. "Escute, pode ser que você tenha cometido um erro. Na verdade, o que você procura não é esse restaurante, mas sim alguma cafeteria. É melhor você pensar sobre isso lá fora." Ângela respondeu descaradamente. "Não é este restaurante? Verifique mais uma vez." A idosa disse. O guarda então resolveu checar o número da reserva e a resposta o surpreendeu. "Sim, é verdade que você tem uma reserva e ela está paga, mas lamentamos muito. Este é um dos melhores restaurantes da cidade e só é visitado por pessoas respeitadas que pertencem à classe alta. Não é lugar para pessoas como você." O homem interveio novamente e a mulher ficou muito magoada ao ouvir isso. "Por que esses dois me tratam tão mal, se eu não fiz nada com eles? Nada disso aconteceu comigo quando eu era jovem. Naquela época, era normal se apoiar um ao outro na alegria e na dor. E agora, o que aconteceu? Como é possível?"
Pensou Dona Laura, perplexa. Mas ela sabia perfeitamente qual era o motivo de sua vinda e não ia desistir tão facilmente. Ela não foi ali para comer, mas para ver o dono. Eu preciso falar com o dono. Ela disse, pegando sua carteira de identidade sem dizer mais nada e começando a subir a longa escada. Você percebe o que vai acontecer quando essa sem-teto subir à sala de jantar onde estão todos os convidados? Perguntou Angela ao guarda, com um olhar de desgosto. E o que você quer que eu faça? Respondeu Jorge. Não se preocupe, o dono vai expulsá-la imediatamente. E ao mesmo tempo ele vai nos expulsar. Você nem imagina quanto me custou para conseguir esse cargo e não quero perdê-lo por causa de uma mendiga. Vou ligar para o dono e avisar. Disse Angela, irritada. Eu gostaria de saber o que ela procura aqui. Disse Jorge. Dona Laura subiu as escadas com dificuldade. O esforço fez com que suas pernas começassem a doer. Finalmente esta escada acabou. Ela suspirou, abrindo a porta pesada e entrando em uma enorme sala de jantar cheia de pessoas. Muitas lâmpadas coloridas penduradas por toda parte brilhavam com suas luzes e Dona Laura fechou os olhos por um instante. As mesas decoradas para a festa estavam repletas de pratos requintados. Garçons com bandejas douradas serviam os clientes. As pessoas sentadas naquelas mesas eram homens de ternos caros e mulheres usando vestidos chiques. Dona Laura se sentiu incomodada, mas no momento seguinte ela notou o olhar de desprezo de um homem que estava apontando o dedo indicador para ela. O que é isso? Aqui não é um abrigo para moradores de rua. Tire-a daqui imediatamente, que nojo. Ei, garçom, você não pode me ouvir? Ele gritou. Claro, senhor. O chefe vai resolver isso agora mesmo, não se preocupe. Respondeu o garçom, ficando nervoso. Esses mendigos já se permitem qualquer coisa. Agora eles até entram em restaurantes. Você não consegue se sentir confortável em lugar nenhum. Por que os seguranças não estão atentos a essas coisas? Disse uma senhora com um vestido vistoso. Dona Laura fechou os olhos, horrorizada. Ela nunca se sentiu tão humilhada, queria se esconder em algum lugar. No canto, uma jovem, que já estava muito bêbada e não se responsabilizava pelo seu comportamento, também quis zombar da idosa. Ei senhora, você não acha que já deveria esquecer os restaurantes na sua idade? Você já deve se preparar para o descanso eterno que não demorará a chegar, não? Ou você gostaria de sentar aqui conosco? Se sim, não conte comigo, sou alérgica a certos cheiros. O riso alto daquela mulher presunçosa ecoou por todo o restaurante. A idosa tentou não cair no choro, embora achasse aquilo muito injusto. Dona Laura se perguntou. O que há de errado comigo? Sei que estou idosa, mas não é certo zombar e desonar publicamente uma pessoa. Eles também ficarão velhos e doentes algum dia. Como é que eles não entendem? Quando eu era jovem, não havia nada disso. Sempre respeitávamos os mais velhos. Nunca nos importamos com quanto dinheiro eles tinham em suas carteiras. Ela pensou sobre isso, mas não conseguiu dizer nada em voz alta, sua língua parecia dormente. E então ela decidiu aguentar e continuar com seu plano para conseguir o que queria. Ela foi para ver o dono, mas infelizmente, as pessoas continuaram zombando dela. Exclamações de todos os tipos já podiam ser ouvidas por toda a sala de jantar. Eu não paguei caro para vir ver um mendigo. Por que a gente tem que aguentar essa pessoa aqui? Por que eles não chamam o dono? Os garçons foram para os cantos e agora discutiam tudo em voz baixa entre eles. Muitos deles sentiram pena da idosa, mas ninguém se atreveu a dizer uma palavra aos seus clientes, já meio bêbados. Eles gostavam de visitar aquele lugar para se divertir e curtir, e acima de tudo, exibir a sua riqueza. É claro que, graças a eles, o restaurante continuou a prosperar. Foi considerado um privilégio trabalhar em um lugar como esse. O proprietário não era mesquinho e pagava surpreendentemente bem aos seus funcionários. Ninguém queria perder seus cargos de prestígio. Apenas uma garota, uma das garçonetes, estava muito preocupada. Foi muito desagradável para ela ver como seus clientes insultaram aquela mulher só porque ela era idosa e as roupas que usava não eram caras. Vou contar para o dono do restaurante o que está acontecendo aqui. Ela disse, decididamente.
Não vai adiantar nada, o dono continuará apoiando 100% os convidados, porque, por mais grosseiros que sejam, eles trazem dinheiro para ele. E esta senhora não é bem-vinda aqui. Você ainda não percebeu que talvez não valha a pena correr esse risco? Os garçons disseram, tentando convencer a garçonete. Com estas palavras, a jovem saiu da sala de jantar. A situação ficou completamente fora de controle. Um homem se aproximou de Dona Laura com um sorriso sarcástico e disse: Bem, já que você está aqui, que tal você dançar ou cantar alguma coisa para nós? A música parece ótima para dançar. O homem começou a aplaudi-la como um louco. Sua ideia maluca foi apoiada pelo resto, que riu alto. Dona Laura já não era capaz de suportar aquele tratamento humilhante. Seu coração doeu, lágrimas rolaram por seu rosto. Suas pernas estavam começando a falhar e ela mal conseguia movê-las. Ela se dirigiu para a saída, mas só conseguiu dar alguns passos quando a porta da sala de jantar se abriu e um homem alto apareceu. Ele olhou interrogativamente para os que estavam sentados nas mesas e gritou bem alto: O que aconteceu aqui, senhores? Estão todos bem? Dona Laura não conseguia tirar os olhos do homem que havia entrado. Ela parecia paralisada. Rodrigo! Meu Deus, como você cresceu, como você amadureceu. E você se parece tanto com seu pai, o mesmo nariz, os mesmos olhos, o queixo. Pensou Dona Laura. Lágrimas escorreram dos olhos da idosa novamente, mas agora eram lágrimas de alegria. Essa alegria foi tão grande que, por um momento, Dona Laura até se esqueceu dos insultos e do tratamento humilhante que ela teve que suportar. Mas o homem passou por ela, sem reconhecê-la. Ele estava mais preocupado com o humor de seus clientes, já que eram seus convidados habituais. Não se preocupe, Rodrigo. Está tudo perfeito, como sempre. A única coisa é essa senhora, disse um dos homens, apontando para Dona Laura. Como é que ela veio parar aqui? Você pode tirar ela daqui para não estragar o dia dos seus clientes? O resto do público apoiou. É claro que houve um mal-entendido. Agora vamos consertar isso. E como recompensa, vocês estão convidados para a sobremesa. Ninguém mais irá incomodar os senhores. E quanto a você, ele disse, virando-se para Dona Laura. Peço que me acompanhe. Ele não me reconheceu. Ele ainda era muito pequeno, tantos anos se passaram, uma vida inteira, a idosa pensou e enxugou uma lágrima, sem dizer nada. Senhora, está me ouvindo? Rodrigo perguntou novamente, pensando como resolver o conflito da melhor maneira. Sim, claro. A mulher respondeu, deixando de lado suas lembranças. Quando ela fechou a porta da sala de jantar atrás dela, o homem disse: Vou me apresentar. Antes de mais nada, meu nome é Rodrigo e sou o dono deste restaurante. Acabaram de me informar que meus convidados se comportaram mal com você. Espero que você os perdoe, eles não esperavam ver você na sala de jantar. Vou te pagar uma indenização. Eu sei que você pagou por uma mesa, então o que vou fazer é lhe dar o dobro, para que você não tenha apenas o suficiente para comer, mas também para comprar algo que deseja. É claro que Rodrigo notou as roupas gastas que a mulher usava. O homem começou a pensar. Não era de admirar que ela tivesse sido confundida com uma sem-teto. Mas como ela conseguiu o dinheiro para reservar uma mesa? É caro, mesmo para uma pessoa que trabalha duro. Por que ela fez isso? Ele tentava encontrar uma resposta para a situação. Bem, não importa. Rodrigo disse a si mesmo que não estava disposto a perder tempo com aquela idosa estranha. Deixe-me acompanhá-la, eu a ajudarei a descer. Rodrigo disse, apontando para a escada. Dona Laura não conseguia acreditar no que ouvia, era o seu Rodrigo. Claro que agora era um homem maduro e respeitável, mas para ela, ele ainda era aquela criança. Mesmo assim, ele queria se livrar dela. Os insultos e humilhações daquelas pessoas não foram nada comparados com o que o filho disse a ela. Não, ela não iria embora até falar com ele. Ele deveria saber a verdade. Ela permaneceu pensativa e não percebeu que havia descido as escadas. Enquanto isso, Rodrigo já havia tirado a carteira e começado a contar as notas. Aqui está, isso é tudo o que posso fazer por você. Ele disse, estendendo o dinheiro para ela. Naquele momento, a mulher sentiu que seu coração ia se partir em 1000 pedaços.
Mas ela fez um esforço e disse: Rodrigo, não aceitarei seu dinheiro. Por favor, posso ficar mais um pouco? Precisamos conversar. Rodrigo percebeu que sua paciência estava prestes a acabar. Por que ele tinha que cuidar daquela mendiga, como se não tivesse mais nada para fazer? Como ele poderia se livrar dela? Ele pensou, ficando nervoso. Era um homem que não gostava de perder tempo com conversas sem sentido, ainda mais com pessoas completamente estranhas. Desculpe, estou muito ocupado. Não tenho tempo para conversar com estranhos. Não me interprete mal, mas é assim que as coisas são. Ele disse, friamente. Eu não sou uma estranha. Sou sua mãe. Disse a idosa, fazendo um esforço para não chorar de novo. Ângela e o segurança, Jorge, se entreolharam. Pensaram que não deveriam tê-la deixado entrar. Rodrigo não acreditou nas palavras da mulher. Aquilo era a gota d'água. Como ela ousava dizer essas coisas? Claro que era tudo mentira. Sua mãe havia morrido há muitos anos. Isso é ridículo. Vamos, tome esse dinheiro, é pegar ou largar. Mas peço que saia do local. Jorge, por favor, cuide disso. Ele disse, virando as costas para ela. Rodrigo saiu do local. O que você está esperando? Vamos, saia daqui. Jorge ordenou à mulher. A idosa mal conseguia ficar de pé. Ela ficou tão surpresa com as palavras de Rodrigo, que nem percebeu quando o guarda fechou a porta na cara dela. Morta de cansaço, a mulher se sentou em um banco ao lado e começou a chorar. Logo anoiteceu. Ela não tinha mais nada. Estava economizando há muito tempo o dinheiro de sua pequena pensão para poder pagar a reserva no restaurante de seu filho. Finalmente havia chegado o dia tão esperado. Mas o que adiantou? A idosa estava tão exausta que não percebeu o vento desagradável que surgiu com a chegada da noite. Suas mãos estavam completamente congeladas e ela não conseguia encontrar suas velhas luvas. Ela colocou as mãos nos bolsos do casaco e de repente tocou no envelope que havia em um deles. Mas, como eu pude esquecê-lo? Neste envelope tem uma foto do Rodrigo quando ele era pequeno, ele tinha 6 anos. Ele poderá se lembrar dela e então acreditará em mim. Exclamou a pobre mulher. Laura resolveu esperar o filho sair do trabalho para finalmente poder falar com ele. Ela teve que ficar ali esperando por muito tempo. Finalmente a porta se abriu e Rodrigo saiu do restaurante acompanhado de várias pessoas. Ele imediatamente abriu a porta do carro e disse brevemente ao motorista para ir para casa. Espere, filho! Gritou a idosa, num último esforço. Você de novo? Escute, vou ter que tomar alguma outra medida, como por exemplo, chamar a polícia. Rodrigo respondeu. Ele olhou para o motorista e disse: Vamos embora. Mas, ao ver uma foto nas mãos da mulher, ele ficou paralisado. E então, saiu do carro e perguntou, completamente perplexo: De onde você tirou essa foto? Quando você tinha 6 anos, um fotógrafo foi à nossa casa e tiramos essa foto. Você não se lembra? Eu tinha 2 fotos, mas a outra sumiu. A idosa explicou. Não sumiu. Rodrigo disse. A outra foto estava com ele. O homem havia recebido aquela foto enquanto estava no orfanato, e a guardou mesmo depois de ter ido morar com a família que o acolheu. Mas como é possível? Me contaram que minha mãe morreu de infarto. Perguntou Rodrigo, sem encontrar resposta. Dona Laura estava completamente perplexa. Está frio, vamos ali tomar um café e conversamos. Quando eles se sentaram, Dona Laura respirou fundo e começou a contar a verdade para Rodrigo. Ela disse que, quando ele era pequeno, seu pai era um homem violento e alcoólatra que batia nela e ameaçava o filho quando ele não estava por perto. Um dia, ele chegou em casa bêbado e furioso e ameaçou tirar a vida da mulher. Dona Laura conseguiu fugir com Rodrigo e se esconder na casa de uma vizinha. Lá, ela ligou para a polícia e denunciou o marido. Mas, para sua infelicidade, as leis não funcionavam muito bem em sua cidade. Logo ele havia conseguido se livrar da acusação e consequentemente foi solto novamente com a falsa promessa de que não voltaria a fazer aquilo. Dona Laura tentou recorrer, porém, sem sucesso.
Com medo, ela tomou uma decisão difícil. A mulher deixou Rodrigo no orfanato, na esperança de que ele fosse adotado por uma família boa e carinhosa. Antes de partir, a mulher fez um pedido para uma amiga que trabalhava no orfanato. Pediu que, caso o filho perguntasse, dissesse a ele que a mulher havia falecido de um infarto. De início, a amiga se negou a fazer isso. No entanto, Laura implorou, dizendo que era para a segurança do garoto, pois tinha muito medo do marido, que naquela ocasião, havia se envolvido até com uma gangue temida. Rodrigo foi adotado por uma família e cresceu sem saber de nada disso, acreditou nas mentiras que lhe contaram. O jovem se esforçou para estudar e se tornou um chefe de cozinha famoso e rico. Anos depois, as coisas finalmente se acalmaram para Laura. Seu marido havia morrido em uma troca de tiros com a polícia. Dona Laura não fazia a mínima ideia de onde estava seu filho, mas nunca desistiu de procurar por Rodrigo. Ela passou anos tentando descobrir o que aconteceu com ele. Até que, um dia, ela viu na televisão uma reportagem sobre o restaurante de Rodrigo. A idosa reconheceu seu filho imediatamente. Mas, quando ela chegou ao restaurante, ela se deparou com a rejeição e a hostilidade de Rodrigo. Ele não a reconheceu. Dona Laura terminou de contar toda a história para o filho. Rodrigo ficou chocado, sem saber o que pensar. Chorando, ele abraçou a idosa e pediu desculpas. Dona Laura também chorou. Ela também agradeceu e disse que estava feliz. Quero fazer parte da sua vida, conhecer sua família e seus pais adotivos. Me perdoe por demorar tanto para voltar. A idosa disse. Tudo bem. O importante é que você nunca mais vá embora de novo. Vendo o que essa idosa foi capaz de fazer para defender seu filho, você faria o mesmo ou tomaria uma atitude diferente se estivesse no lugar dela? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.